ver o tempo nos nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Em direto da cidade de Espinho, aqui no norte de Portugal, convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. Saudamos todos os amigos da língua portuguesa, quer os que se encontram em Portugal continental, também nos Açores e na Ilha da Madeira, igualmente em África, no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Conosco o quarteto brasileiro adventista Os Arautos do Rei. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor. Pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir.
tua mão me orienta, e eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, tão bom, que eu não mereci, e no teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, tua mão me orienta, e eu descanso em teu cuidado, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom, pois tu és tão bom. Ali estava ele, em nosso velho e bom lugar, olhando para os lados, tentando me encontrar. Muito tempo ali estive, recebendo seu amor. Tentei passar de largo quando ouvi meu pai dizer: saudades de você, saudades de você, é somente o que sinto. Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo, que está tentando servir-me, mas como servir-me? Como servir se o coração está vazio? Há um desejo em meu ser, quero sempre tê-lo junto a mim, pois sinto saudades de você. Como posso querer virtude? Como posso querer amar? Meus esforços nada valem se comigo não está. Esforços nada valem sem Jesus. O poder que traz vitória só é meu se eu orar. Ficarei sempre ao teu lado e não mais terás que dizer saudades de você, saudades de você, é somente o que sinto. Eu preciso de você, e não venha me dizer que não tem tempo, que está tentando servir-me, mas como servir-me? Como servir se o coração está vazio? Há um desejo em meu ser, quero tê-lo sempre junto a mim, pois sinto saudades de você, saudades de
você. Saudades de você. É somente o que sinto. Eu preciso de você. E não venha me dizer que não tem tempo, que estás tentando servir-me, mas como servir-me? Como servir se o coração está vazio? Há um desejo em meu ser, quero tê-lo sempre junto a mim, pois sinto saudades de você, pois sinto saudades de você. Eu posso crer, mas não posso entender um amor mais forte que um amor de irmão. A paz que Ele traz e o bem que me faz transborda e alegra o meu coração. E se estou só e sem abrigo, eu sempre recorro a este amigo, e ele a tudo transpõe, se oferece, se dispõe. Quão grande amor encontrei em um amigo. Esteja onde for, Ele me livra do perigo. É só chamar e ao meu lado Ele vai estar. Um amigo achei, mais chegado que um irmão. Se a chuva cai e caminhando você vai, se em cada gota sem desanima, levanta o olhar, Ele ao teu lado está, te ampara e te faz prosseguir. E a vantagem deste amor é que Ele está sempre ao seu dispor, mais que um irmão te sustenta e traz perdão. Quão grande amor encontrei em um amigo. Seja onde for, se estou bem ou em perigo, é só chamar e ao meu lado Ele vai estar. Um amigo achei, mais chegado que um irmão. E a vantagem deste amor é que Ele está sempre ao seu dispor, mais que um irmão
te sustenta e traz perdão. Quão grande amor encontrei em um amigo. Esteja onde for, Ele me livra do perigo. É só chamar e ao teu lado Ele vai estar. Um amigo achei, mais chegado que um irmão. Um amigo achei, mais chegado que um irmão. Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor. Quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Uma vez perguntaram a uma menina pequena: quantos deuses existem? Há muitos deuses ou somente um, ou quantos tem? A menina prontamente respondeu: somente um, porque não há lugar para mais. É verdade. Nosso Deus é tão grande que não há lugar no universo para mais um Deus. Precisamos de somente um. Conheci um rapaz que era cristão, amava muito Jesus, e os seus colegas que não eram cristãos faziam pouco dele. E um dia eles começaram a caçoar e fazer pouco dele e perguntaram: você crê em Deus? Você é bobo. Você é tolo. Não existe Deus coisa nenhuma. Disse: existe sim. Então, rapaz, nos fala, este Deus é grande ou pequeno? Como é? Oh, rapaz, disse: meu Deus é tão grande que Ele criou todo o universo, mas Ele é tão pequeno que vive no meu coração. Foi uma boa resposta, não acha? Nosso Deus é tão grande que Ele vive em nós, que Ele criou todo o universo, mas tão pequeno que Ele pode viver no coração de cada um de nós. A Bíblia não somente disse que Deus é grande, disse também que Ele é pequeno. Não disse somente que Ele é poderoso, e Ele é poderoso, mas disse também que Ele é amor. A Bíblia nos fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essas palavras encontramos em 1 São João 4:8.
que grande Deus que nós adoramos. E Ele é amor. Tanto amor que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Agora eu vou pedir a todos a prestar bastante atenção a este verso. Porque este verso é a chave do que falaremos hoje à noite. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Notamos as próximas palavras. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que precisamos fazer para ter a vida eterna? A Bíblia diz que precisamos crer. Sem crer em Deus, não podemos ter a vida eterna. E somente as pessoas que creem em Deus terão a vida eterna. Mas o inimigo, Satanás, não fala isso para as pessoas. Ele disse que todas as pessoas têm a vida eterna. Alguns no céu, outros no purgatório, outros no inferno, outros no mundo dos espíritos, todos têm a vida eterna. A Bíblia é claro que Deus um dia terá que castigar os pecadores. É um assunto triste, mas precisamos também falar a verdade sobre coisas tristes. Não podemos somente falar as coisas alegres. A Bíblia diz que Deus um dia mandará fogo para castigar os ímpios, os inimigos de Deus. Um dia isso vai acontecer. A Bíblia diz porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim e se irá como no Vale de Gibeão para realizar a sua obra, a sua estranha obra. E para executar o seu acto, o seu estranho acto. É deste verso que tiramos o título da mensagem hoje. O estranho ato de Deus. O estranho ato de Deus é de castigar os ímpios. E por que é tão estranho por ele? É estranho para ele porque Deus não gosta de castigar ninguém. Que Deus ama a todos. É estranho porque a Bíblia nos fala que Deus não faz essas coisas por sua vontade. A Bíblia diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Porém, é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. É a vontade de Deus para que todos possam se arrepender. Ele não quer castigar ninguém. Mas a Bíblia diz que Ele vai castigar, por isso o acto é tão estranho. Por que é estranho? Porque a Bíblia nos fala, porque não tenho prazer na morte de ninguém, disse o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:32. Deus não quer castigar ninguém. É estranho o seu acto. Por que é tão estranho? Podemos achar muitos motivos por que é estranho. Jesus ensinou os seus discípulos que eles devem amar os seus inimigos. Por isso é estranho Deus castigar os inimigos. É estranho por ele. Um outro motivo porque é tão estranho. Um dia Jesus estava com os seus discípulos e algumas pessoas recusaram ouvir a mensagem e os discípulos disseram para Jesus: vamos chamar fogo do céu para destruir essas pessoas. E Jesus não permitiu, ele disse, essa não é a nossa maneira de trabalhar. Por isso é estranho para Deus castigar os ímpios. Se lembra a história de quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane
E lá Pedro o defendeu com a espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus disse, não, não é assim que trabalhamos, porque nosso reino não é deste mundo. Por isso é tão estranho. Na cruz, Jesus fez uma oração em favor dos seus inimigos, dizendo, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não é de vingança. Ele não gosta de vingança. A Bíblia disse que ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas a Bíblia também disse que haverá castigo para os ímpios. Eu tenho ouvido muito sermão sobre isso. Eu tenho ouvido pregadores que estão falando que agora, enquanto nós estamos aqui, Deus tem um lugar chamado o inferno, onde pessoas estão sofrendo dia e noite, 24 horas por dia, queimando, ardendo no fogo, sem nunca parar. Criancinhas que estão jogadas lá porque os pais se esqueceram de batizar as crianças. E agora estão lá ardendo, queimando no fogo, com o sangue ardendo. Estão lá com dores insuportáveis, gritando de dor, não somente durante o dia, mas durante a noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, às vezes 5, 12 meses por ano, ano após ano. Milhares de anos continuam sofrendo. Que coisa horrível. E as pessoas que ouvem ficam com medo, com muita razão. Que já pensou, meus queridos que morreram estão sofrendo daquela maneira? É pior do que qualquer tortura da Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas acham que Deus é pior do que Hitler, que fez os judeus sofrer na Segunda Guerra Mundial. E pessoas ficam com medo e muitos acham que devem crer em Deus não porque amam a Deus, mas porque têm tanto medo. Tanto medo que se eles aceitam a mensagem de Deus contra o próprio gosto, não por amor, mas por medo. Eu ouvi um sermão, o pregador falou essas palavras, descrevendo o inferno. Ele dizia, uma criancinha está no forno ardente. De longe, ouvem-se seus gritos, implorando alguém que tira do fogo. Ela agita o seu corpo, batendo sua cabeça em agonia. Bate seus pezinhos freneticamente. Deus parece ter sido muito bom para essa criança. Certamente ele viu que a criança não se arrependeria e se tornaria cada vez pior. Por isso, o seu castigo deveria ser ainda mais severo. Portanto, Deus, em sua graça, a tirou deste mundo em sua tenra infância. Pode imaginar agora crianças inocentes sendo torturados dia e noite, 24 horas por dia, sem nunca parar. Outro pregador, eu copiei as palavras dele, ele disse, apenas imagine aquele infeliz nas chamas, clamando, um pouco de água para molhar a minha boca ressecada. Veja como sua língua está ardendo, como a boca está dilacerada. Ele implora para uma gota de água. Coitado, Deus não tem piedade dele e continua castigando dia e noite, 24 horas por dia. Foi um grande pregador, Jonathan Edwards, que disse num sermão, disse, Deus está segurando você sobre as chamas do inferno, assim como você faria com uma mosca ou qualquer outro inseto. Para Deus você não tem valor algum e você merece arder no fogo. É um milagre o facto de que Ele não tenha lançado você no fogo ontem enquanto você dormia. Você está pendurado por um fio sobre as chamas do inferno e qualquer dia este fio arrebentará. Que coisa horrível.
Que coisa horrível. Por isso, o grande ateu, Voltaire, se tornou ateu. Porque como menino, o seu pai o falou que tem crianças sofrendo no inferno, sofrendo 24 horas por dia. Maiores torturas. E Voltaire disse, se isso é Deus, então eu odeio a Deus. E ele se tornou ateu por causa desse motivo. Um grande agnóstico, Bertrand Russell, escreveu essas palavras. Ele disse, a religião é baseada no medo. E o medo é o pai da crueldade. E por isso a religião e a crueldade andam de mãos dadas. Se alguém aqui tivesse um cão muito mau e pendurasse este cão por um fio pendurado de um poste e depois pegasse um ferro bem quente e queimasse o cão cada dia, o que aconteceria? Os vizinhos chamariam a polícia, não é? Porque tem pessoas que não suportam a crueldade para animais. E ainda tem pregadores dizendo que Deus é mais cruel do que isso. Não é um cão, são milhões de pessoas que estão sendo torturados dia e noite, sem nunca parar. Será que é assim? Um pregador disse assim, disse a visão dos pecadores sendo atormentados no inferno será uma fonte de felicidade para os santos por toda a eternidade. Isso tornará o paraíso mais deleitoso para aqueles que poderão ver os seus entes queridos sofrendo dessa maneira. Os santos não terão nenhuma compaixão pelos pecadores no fogo eterno do inferno. Pode imaginar agora, no céu, você vendo seus queridos ardendo no fogo e ficando feliz, sem piedade? Será que vamos chegar no céu e perdemos todos os sentimentos de bondade e de compaixão? Será que é assim? Mas agora, vamos começar a fazer umas perguntas. Eu já falei bastante. Eu não quero falar mais, eu quero deixar o livro falar. Quero fazer umas perguntas. A primeira pergunta é, quando é que os ímpios serão punidos? Estão sendo punidos agora? Estão sofrendo agora? Ou vai ser no futuro? Quando é? É a pergunta. Querem ouvir a minha opinião? Mais forte. Querem ouvir a minha opinião? Eu quero que as pessoas em Lisboa também podem ouvir. Querem ouvir a minha opinião? Muito bem, ouviram lá em Lisboa. Não, vocês querem a opinião de quem? De quem devemos ter a opinião? De Jesus Cristo, tá bom? Vamos ver a opinião de Jesus Cristo sobre este assunto. Nós estamos perguntando a Ele quando é que os ímpios receberão o castigo do inferno. E abrimos as Escrituras e lemos lá sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a qual temos falado e falaremos mais, a volta de Cristo para essa terra, e encontramos as palavras de Jesus quando ele disse, porque assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Quando será? Meu Jesus disse, assim será no fim do mundo. Ele não disse, assim é agora. Assim já está acontecendo. Não, ele disse, assim será no fim do mundo. Essas não são minhas palavras. Essas são as palavras de Jesus. E ele não disse que estão ardendo agora, sofrendo em dor. Não, ele disse ao contrário. Ele disse, será assim no fim do mundo. É futuro. O castigo dos ímpios no fogo do inferno é futuro. Jesus disse sim, creio em Jesus. Ele disse assim será, é tempo futuro, não é agora. Eu creio em Jesus, mas vamos voltar para a Bíblia. Não queremos somente um texto. Nós resolvemos que queremos ver
preceito sobre preceito, não é? Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Vamos perguntar a Jesus outra vez. Jesus disse em outro lugar: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Mateus 13:41. Ele diz: Jesus vai recolher as pessoas que causam problemas neste mundo. As pessoas que seguem o inimigo, o diabo. E então disse: lançá-los-ão. Eu não sei muito português, sei muito pouco, mas eu sei que lançá-los-ão é tempo futuro, não passado. Até eu sei isso. E vocês que sabem português sabem melhor do que eu que ele está falando no futuro. Disse: haverá choro e ranger dos dentes. Ele não disse que alguém está sofrendo agora. Vamos perguntar ao São Pedro. Dizem que São Pedro é o líder da igreja, não é? Então, se São Pedro é uma autoridade inspirada por Deus, vamos perguntar ao São Pedro. Temos as suas palavras aqui em 2 São Pedro 2:9. Lemos. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Ele sabe reservar os ímpios. Os ímpios têm um lugar reservado. Eu li nos jornais de Chicago que Chicago tem um time muito famoso de futebol americano chamado os Chicago Bears, os Ursos de Chicago. E quando eles fazem um jogo importante, as pessoas chegam, às vezes, na noite anterior para ficar na fila, para ter um assento para ver o jogo. Fanáticos. Eles não ficariam a noite inteira no frio, esperando ir para ouvir uma pregação, mas para ver o futebol americano eles fazem. Mas alguns não precisam fazer isso. Por quê? Porque eles compraram um lugar reservado. Se tem lugar reservado, não precisa ficar na fila. Os ímpios têm um lugar reservado no inferno. Está reservado para eles. Eles não estão lá agora, porque se estivessem lá já, não precisavam de lugar reservado. Mas São Pedro disse que Deus sabe reservar o seu lugar até o dia de juízo. Isso faz senso para ti? Faz para mim. Pode imaginar alguém que foi jogado no inferno já há 2000 anos, está sofrendo essa tortura terrível há 2000 anos, quando de repente um anjo chega e chama ele e diz: "Oh, amigo, agora pode sair para ir para o juízo. Vamos descobrir se você é culpado ou não é culpado." Diz: depois de sofrer 2000 anos, agora vamos determinar se eu mereço castigo? Não, o julgamento precisa vir primeiro, depois o castigo. Nunca o castigo e depois o julgamento. Por isso, Pedro disse, são reservados para o julgamento, para serem castigados. E uma coisa muito bonita da palavra de Deus é como a palavra de Deus tem harmonia perfeita. Porque São Pedro escreveu essas palavras dizendo que são reservados no primeiro século. E há um profeta chamado Jó, que escreveu algumas palavras 1600 anos, mais ou menos, antes de Pedro. Vamos ler o que ele disse, para ver se ele concorda com Pedro. Lendo do livro de Jó, temos estas palavras. Do que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia de furor. Ele é preservado. Pedro diz que ele é reservado. E Jó disse que ele é preservado. Quer dizer a mesma coisa. Ele tem que aguardar o dia do julgamento. Porque os mortos, como estudamos ontem, estão dormindo agora.
não foram julgados ainda. Na vinda de Cristo que haverá o julgamento que falaremos amanhã à noite e mostraremos de Apocalipse capítulo 20 os julgamentos. Quando Jesus chegar, segunda vez, é ali que teremos o julgamento, não agora. Mais uma vez, lendo da palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, disse, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, notamos agora, e então, não agora, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Jesus está muito claro nisso. Meus amigos, escuta bem. Alguém me disse, isso depende da sua interpretação da Bíblia. Não depende de interpretação nenhuma, depende de crer o que Jesus falou claramente. Jesus disse, ele vem e então vem a recompensa, não antes. Isso não tem lugar para interpretação. Ou acreditamos o que ele falou, ou não acreditamos. Não há outro meio. Jesus virá com todos os seus anjos, na glória do seu Pai, e então dará a cada um segundo as suas obras, não antes. Mas vamos ver outra pergunta. Outra pergunta. Durante quanto tempo os ímpios queimarão? Durante milhões de anos? Os pregadores dizem que nunca para, vão continuar sempre ardendo. Uma vez eu estava em Alberta, no Canadá, numa série de conferências. E, de repente, uma noite, fiquei com dor de dente muito forte. Eu não podia fazer nada, porque os dentistas estavam todos dormindo. Eu tive que aguentar até a madrugada para achar um dentista. Sabe que aquela noite parecia uma eternidade. Cada hora parecia um mês. Por causa da dor insuportável. Acho que todos quase sabem o que estou falando, não é? Imagina uma pessoa ardendo no fogo, seu sangue fervendo. Cada minuto pareceria uma hora ou uma semana. Mais do que isso, os pregadores dizem que vão queimar durante a eternidade. Quanto tempo é isso? Não estamos falando de 1000 anos. Não estamos falando de 100.000 anos. Não estamos falando de 1 milhão de anos. Alguém disse que pode descrever a eternidade assim. Se um pássaro, se tivéssemos uma bola de ferro, o tamanho desta terra, e um pássaro de um planeta distante viesse e batesse o bico uma vez contra a bola de ferro, o tamanho dessa terra, e voltasse, e depois de 1000 anos voltasse, bater o bico contra a bola de ferro e voltasse, e depois de outros 1000 anos, de 1000 em 1000 anos, viesse bater o bico uma vez contra a bola de ferro, quando essa bola de ferro, o tamanho desse mundo, estivesse completamente gasto do bico do pássaro, a eternidade estaria somente começando. Pode imaginar arder no fogo todo este tempo? Quanto tempo durará? Agora vamos esquecer da minha opinião, da sua opinião. Eu vou pedir que todos nós pôramos a nossa opinião ao lado agora. Porque não estamos aqui para defender a opinião de ninguém. Estamos aqui para perguntar a Deus qual é a verdade. E abrimos a Bíblia. E na Bíblia lemos estas palavras. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, futuro outra vez, o dia vem ardendo. E todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias 4:1. O dia que está para vir, os abrasará. Eles vão queimar como restolho, como palha. Não deixará nada, serão destruídos, porque João
3:16 diz que somente os que creem em Jesus têm vida eterna. As pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. A Bíblia diz que serão destruídos, que não deixará nem raiz, nem ramo. Mas vamos ler mais um versículo. Notamos as palavras. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou contente como este versículo termina. Este versículo não disse, eles farão cinza debaixo dos pés, disse Henry Feyerabend. Eles não dizem que farão cinza debaixo dos nossos pés, disse Pastor Vieira ou Pastor Matos. Este verso não disse que eles serão destruídos, disse o quarteto Arautos do Rei. Disse, eles se farão cinza, disse o Senhor dos Exércitos, aquele que tem toda a autoridade, ele que disse. Um pregador disse, num fogo, exatamente como temos aqui na terra, o corpo será como um amianto inconsumível. As veias estradas para a dor viajar. Cada nervo usado como corda de um violino, onde Satanás para sempre tocará a melodia diabólica do inalterável lamento do inferno. São palavras bonitas, poéticas, mas assim será que Deus vai operar? Graças a Deus a Bíblia disse que não. Em nenhum lugar disse que o corpo dos ímpios será feito de asbestos. Se usam esse termo aqui? Asbestos é coisa que não queima. Mas eu pergunto, a Bíblia disse que será asbestos? Nós podemos perguntar à Bíblia, os ímpios serão como asbestos ou como palha? Vamos ler. Todos os que cometem impiedade serão como restolho. O que é restolho? Não é o que resta do campo depois de tirar o trigo? É a palha. Onde eu moro no Canadá tem muito trigo e temos muito restolho. Muito, muito, muito. E uma parábola agora. Quando eu conto uma parábola, sabe que não estou dizendo o que aconteceu, é uma ilustração. Eu comprei uma casa e tenho lareira. Tão bom. Quando faz frio no inverno, nós gostamos de ficar em frente da lareira para ficar bem confortáveis e sentir o calor do fogo. E meus vizinhos são um pouco tolos. Eles todos compram lenha para lareira. Mas lenha é muito caro. Tem muito palha que sobrou das plantações de trigo. Eu uso palha na lareira. Ou será que eu uso? É claro que não. Eu estaria tão ocupado colocando palha a cada instante que não ia ter tempo de sentar em frente ao fogo, não é verdade? Porque a palha queima rápido. Queima rápido. Deus não disse que os ímpios como lenha ou como carvão ou como asbestos, disse que serão como retolho, como palha. Ele disse no outro versículo, pelo que como a língua de fogo consome o restolho, a palha se desfaz na chama, assim a raiz dele será a podridão. Disse que será como palha. Deus disse que será como palha. Deus disse que será como retolho. Deus disse que os ímpios vão queimar, porque eles não têm a vida eterna. Mais um versículo. Eis que são como restolho. O fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, pois não é um braseiro com que se aguentar, nem fogo para se sentar junto dele. Isaías 47, 14.
Vez após vez, Deus disse que os ímpios vão ser destruídos. Nunca ele disse que eles vão continuar ardendo e ardendo. A Bíblia usa outra ilustração. Fala de cera. Todos nós sabemos o que acontece com cera. Quando fica muito quente, o que acontece com ela? Derrete, não é verdade? A cera não aguenta muito calor. Os ímpios não vão aguentar muito calor, porque a Bíblia diz: como é impelido a fumaça, assim tu os impedes. Como a cera se derrete diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus. Salmo 68, 2. Como a cera derrete, assim perecem os ímpios. Em São João 3,16 diz que os que creem em Jesus não perecem. Aqui diz os que não creem em Jesus perecem e derretem como a cera. Usa outra ilustração, a gordura. Eu não preciso perguntar à senhora se é perigoso quando tem uma chama, estão cozinhando com fogo, que é perigoso quando a gordura sai da panela e entra no fogo. Sabe o que acontece, não sabe? Ele fica queimando para anos. Ou dá um clarão e queima rápido. Gordura queima muito rápido. E a Bíblia diz: mas os ímpios perecerão. Não diz que vão viver para sempre. Os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumo se desfarão. O inimigo quer convencer todos que o salário do pecado é a vida eterna. Porque muitas pessoas preferem sofrer a morrer, não é? E o inimigo quer convencer os seres humanos que não existe morte, que a alma não pode morrer e que os ímpios nunca vão perecer, mas a Bíblia diz que vão perecer, vão ser desfeitos, em fumo se desfarão. Quando menino, e agora não é parábola, agora é verdade. Quando menino, eu tinha um tio que era pregador, que fazia conferências. E com 4 anos de idade, eu ouvi ele pregar e disse: mamãe, eu quero pregar quando sou grande, eu quero ser pregador. E quando fiquei um pouco mais velho, terminei a escola primária e os graus superiores que tinha em nossa vila, disse: eu quero ir para a universidade, eu quero me preparar para ser pastor. E meu pai disse: meu filho, eu gostaria que você fosse, mas eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, com muito boa vontade eu daria, mas eu não tenho dinheiro, você não pode ir para a universidade. Mas eu disse: eu vou. Eu descobri, se eu vendesse livros de casa em casa, eu poderia ganhar dinheiro suficiente para ir para o colégio. E eu não queria vender livros qualquer. Eu queria vender livros que falam de Deus. Eu peguei minha bicicleta e andava longe para as fazendas e batia as portas e vendia livros. 3 anos no verão eu vendi livros para poder estudar no inverno. Mas um dia eu cheguei em casa tão cansado para pedalar a bicicleta contra o vento. Lá tinha vento muito forte. Eu estava tão cansado, eu voltei para casa e disse: olha, eu vou desistir. E meu pai disse: não, meu filho, você não pode desistir. Eu disse: mas papai, você não sabe como estou cansado. É tão difícil estar na bicicleta andando tantas distâncias e batendo as portas e às vezes as pessoas me tratam mal. Então o pai disse: não, tu não vais desistir. Meu pai tinha um carro velho e disse: eu vou te levar agora por uns dias para você descansar um pouco. Naquele tempo era o tempo de colher o trigo, de debulhar o trigo. Tinha grandes máquinas, mas hoje é diferente. Hoje as máquinas fazem tudo automaticamente. Mas naquele tempo eles precisavam de muita gente para cada fazenda para debulhar o trigo. E às vezes, então, 5 ou 6 famílias se juntavam, porque as fazendas eram enormes, grandes campos de trigo. E às vezes se juntavam 6, 7 famílias e todos, então, debulhavam o trigo numa fazenda, depois no outro, em todas as 7 fazendas.
E nós chegamos onde havia turma de uns 7 homens, pais de família, e todos estavam almoçando, enquanto as suas esposas estavam servindo. E nós entramos na casa, estavam comendo, meu pai disse, olha, que oportunidade, você pode vender livros agora para 7 famílias com uma só oferta. Eu fiz a oferta e mostrei os livros que falam de Deus, e os homens todos sorriram. E o homem mais perto de mim, sentado na mesa, disse, sim, eu vou comprar. Fiquei contente, isso me ajudaria para o colégio. Mas o homem ao seu lado disse, eu também. Fiquei mais contente ainda. E o terceiro homem disse, eu também vou comprar. Agora estava ficando bastante contente. E depois o quarto, quinto, sexto, todos os 7 disseram ir comprar. Mas que venda vai ser para mim? E o homem disse, eu vou sair para o meu carro buscar o dinheiro. Ele voltou, quando voltou estava pálido. Estava branco. Pensei, que será que aconteceu quando ele saiu lá fora? E ele entrou meio tremendo. Disse, olha, eu não vou comprar o seu livro. Que pena, estava com 7 livros vendidos, agora tenho só 6. Mas ele falou para a pessoa ao lado dele, no ouvido, uma coisa bem baixinha que não ouvi. E este homem ficou pálido e disse, eu também não quero o seu livro. E ele falou para o próximo, ele também desistiu. Em poucos minutos, todos os 7 desistiram. Eu fiquei muito triste. Eu coloquei meus livros na pasta e comecei a sair. Meu pai disse, onde vai? Perdemos a venda, agora vamos para outro lugar. O pai disse, não, tão rápido não. Vamos ver por que eles desistiram. Eu disse, meus amigos, meu filho fez uma oferta, mostrou livros, todos gostaram, todos falaram que iam comprar, e agora todos desistiram. Vocês têm direito de desistir, mas nós gostaríamos de saber por quê. E o que saiu primeiro para buscar o seu dinheiro disse, olha, quando eu saí, eu vi vosso carro. E na janela do vosso carro tinha alguma coisa que disse, escuta o programa A Voz da Profecia. E nosso pastor, que prega muito no inferno, falou que pessoas que ouvem a vossa profecia não creem no inferno. E por isso não queremos ter nada a ver com seus livros, porque vocês não creem no inferno. E meu pai disse, olha, seu pastor, tenho certeza que é um homem muito bom, mas ele se enganou. Nós cremos no inferno, sim. Se não, mas ele prega, cada domingo ele fala no inferno, e quando ele fala no inferno, parece que está ardendo. Ele fala com tanto poder que ficamos até com medo. E ele disse que vocês não creem no inferno. Eu disse outra vez, eu posso dizer que seu pastor se enganou. O inferno que seu pastor prega não é muito quente, nosso é muito mais quente. Disse, não, é impossível. Ninguém pode fazer um inferno mais quente do que nosso pastor. Ele fala que a gente sente. Não, ele disse, o inferno do seu pastor é muito frio. Nós cremos num inferno muito mais quente. Mas como pode ser? Disse, o inferno do seu pastor arde, 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 queima, 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 séculos, milênios e nunca destrói nada. Mas o inferno quente de Deus é tão quente que destrói tudo. Então vocês creem no inferno? Disse, sim, muito mais quente do que ele. Porque o inferno que a Bíblia fala, este inferno é tão quente que destrói os pecadores. Então, acho que vamos comprar os livros, sim. E não perder a venda. Realmente, Deus fala no inferno tão quente que vai acabar com o pecado e os pecadores. A Bíblia diz, pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele não estará, e ele ali não estará. O que disse a Bíblia? Depois do inferno fazer seu trabalho, o que vai acontecer com o ímpio? Não existirá mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai perecer no fogo. Que o fogo vai destruir o ímpio. Alguém me disse, mas está confuso, porque é só o corpo que vai morrer, a alma não pode morrer. Bem, eu não sei como pode saber, porque pessoas falam que no inferno as pessoas vão sentir dor nos braços e nos pés. A alma não tem braços, nem pés, nem olhos, nem nada.
É só a alma que vai arder? Vamos perguntar a Jesus. Ele é nossa autoridade. E ele disse em São Mateus: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Prestem bem atenção agora. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se alguém lhe falou que a alma não pode perecer, fala para eles para ler as palavras de Jesus em São Mateus 10, 28. Disse que ele vai no inferno fazer perecer a alma e o corpo, tudo. Porque o inferno vai destruir tudo, assim que Jesus disse. Mas tem alguns versos na Bíblia que as pessoas, sem estudar muito bem, acham que dá outra conclusão. São Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. E alguém me disse: aqui que está, a Bíblia diz que o fogo é eterno. Bem, isso causa um problema, não é? Porque lemos muitos versículos, dizem que serão destruídos, e agora estamos lendo uma coisa que o fogo é eterno. Prestem atenção que eu vou falar. Muito importante. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita em Portugal, onde nós usamos expressões diferentes do que do Oriente Médio. Muitas vezes a Bíblia usa esta palavra eterno de uma maneira que nós não usamos. Em primeiro lugar, esse fogo não foi para o povo de Deus, foi criado para o diabo. Pouco tempo atrás, em fevereiro, eu visitei o lugar mais baixo na terra, Mar Morto, em Israel. E lá visitei um lugar chamado Sodoma. Não existe mais cidade, porque a cidade foi completamente destruída. O livro de São Judas nos conta alguma coisa sobre o fogo que destruiu Sodoma. Diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos e ido após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Muitas vezes eu tenho andado no lugar onde Sodoma existia. Sodoma destruído pelo fogo eterno. Está ardendo agora? Não está. Não tem nenhuma chama. Mas foi fogo eterno porque essa cidade foi destruída para a eternidade. A Bíblia usa essas expressões. Vamos usar um exemplo. No Antigo Testamento, temos a história de um menino chamado Samuel. Pena que não temos mais tempo para contar essa história tão bonita. A sua mãe dedicou o menino para Deus e ela fez uma declaração. Disse: então levarei para que apareça diante do Senhor e fique lá para sempre. 1 Samuel 1, 22. Disse: ele vai para o templo de Deus e vai ficar lá para sempre servindo a Deus. Isso foi o tempo não de Jerusalém, mas de Shiloh. Eu tenho andado onde esse templo existia. E sabe o que? Samuel não está servindo lá mais. Há muitos milênios que ele já morreu. Será que a mãe mentiu quando ela disse que ele vai servir lá para todo sempre? Será que ela estava pensando que ele ia viver eternamente? Não é assim, porque depois ela esclareceu o que ela queria dizer. Disse: por isso o entreguei também ao Senhor por todos os dias que viver. Ao Senhor está entregue. Ele dizia: ele vai servir o Senhor no templo para sempre. Todos os dias que viver. É isso que ela queria dizer. E nós usamos a mesma expressão. Eu conheço muitos portugueses em Toronto, Canadá. Eles gostam de Toronto. E eu pergunto a eles: quanto tempo vai ficar aqui? Sabe o que eles me falam? Para sempre. Estão dizendo que vão viver eternamente? Não. Estão dizendo enquanto vivem, vão estar lá. A história que eu vou contar agora não é parábola. Tem muita verdade. Há muitos anos atrás, eu não vou lhe dizer quantos, um jovem
estava andando com mãos dadas com uma jovem. Era uma noite de luar, de primavera, uma noite linda. E romance estava no ar. E o jovem virou para a jovem. E no brilho do luar ele viu os olhos castanhos desta jovem, tão lindos. E ele virou para ela e disse: minha querida, eu vou te amar para todo sempre. Eu fui o jovem. Minha esposa, que está aqui, a jovem. Eu olhei nos olhos dela e disse: eu vou te amar para sempre. O que eu queria dizer? Se eu tivesse no dia seguinte sido atropelado por um automóvel, e se eu morresse no dia seguinte, ela diria: mentiroso. Ele diz que vai me amar para sempre e agora está morto, não pode me amar mais. O que ela compreendeu com isso? Ela compreendeu que enquanto eu viver, eu vou amá-la. Essa é a promessa que eu fiz. E não é difícil cumprir essa promessa. Porque o amor dura para sempre. Nós podemos ver na Bíblia que muitas coisas são eternas na Bíblia. Coisas que duram para sempre. Uma coisa foi o sangue aspergido na Páscoa. Êxodo capítulo 12 diz que esse sangue ia estar lá para sempre. Mas no dia seguinte o povo de Israel deixou o Egito. E essas casas há muitos milênios já foram destruídos. Porque a Bíblia disse que ficaria lá para sempre? E ficava lá com resultados eternos, porque os primogênitos do povo de Israel não morreram. Depois podemos ler do sacerdócio araônico, de Arão. Êxodo 29 e Levíticos 3 fala que este ia durar para sempre, mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo e acabou com o sistema de sacrifícios e os sacerdotes de Arão. Durou quando era necessário. A herança de Caleb em Israel, disse Josué 14:9, que ia durar para sempre. Mas hoje os filhos de Caleb não existem mais. E as pessoas que têm este lugar, nem judeus não são. Geazi, o servo do profeta, o profeta curou um homem da Síria e da lepra. E a lepra passou para o servo e a Bíblia diz que ele ficaria leproso para sempre. Este homem já morreu muitos milênios atrás. Não é leproso mais, mas a Bíblia diz que seria para sempre. E Jonas, nós podemos ler no livro de Jonas que ele ficou na barriga do grande peixe para sempre. Mas também a Bíblia diz que esse sempre foram 3 dias. Não está lá mais. Acabou o tempo que ele ficou lá. A Bíblia fala em salvação eterna em Hebreus 5:9. A salvação é Jesus morrendo na cruz. Jesus vai continuar morrendo na cruz eternamente? Não é o ato de morrer na cruz que é eterno, é o resultado. A Bíblia chama coisas eternas quando fala nos resultados. O julgamento eterno. A Bíblia não disse que Deus vai continuar julgando os seres humanos durante toda a eternidade. Ele vai julgar uma vez e depois dar a recompensa, a Bíblia disse. Mas o julgamento é eterno porque vai durar eternamente. A redenção eterna. Outra vez, Jesus não está morrendo para nós sempre, sempre, sempre. Ele morreu uma vez, mas o resultado é eterno. A perdição eterna. Pessoas não podem se perdendo sempre. Eles se perdem uma vez eternamente. Por isso, o castigo eterno tem um resultado eterno. Mas Deus não vai continuar castigando. A Bíblia diz, se a tua mão te fizer tropeçar, cortar. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga.
Alguém diz, isso prova que esse fogo vai ardendo, ardendo, ardendo sempre. Mas também podemos ler na Bíblia que a Bíblia usa esse termo. Deus falou para os judeus, se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei o fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Foi no ano 70 depois de Cristo que Jerusalém foi queimado. Pode viajar para Jerusalém hoje, o fogo não está queimando mais. Ninguém conseguiu apagar esse fogo, por isso a Bíblia diz não se apagará. Mas quando terminou seu trabalho de destruir Jerusalém, como a profecia disse, não havia motivo de continuar. Deus vai mandar fogo para esta terra e a Bíblia nos pergunta quem dentre nós pode habitar entre o fogo consumidor, quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas. O fogo vem vindo, a Bíblia diz que vem vindo, mas Deus não vai castigar todos igualmente, cada um vai receber o castigo que merece, não nada mais, nada menos, porque Deus é justo. Por isso disse, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas quem não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito confiado, mais ainda lhe pedirá. A Bíblia diz que cada um vai receber de acordo com o que merece. Já pensou o pior criminoso do mundo, que matou dezenas de pessoas, receber o mesmo castigo como uma criança que está lá porque os pais esqueceram de batizar? Pode imaginar uma coisa dessa? Pode imaginar uma moça linda que foi traída pelo namorado e ele causou ela a pecar e ela rejeitou a mensagem de Cristo, mas não fez nada terrível e agora ela recebe o mesmo castigo como Adolf Hitler? Deus não é assim. Deus vai castigar cada um como merece, nada mais, nada menos. E vamos lembrar que a Bíblia é claro, o salário do pecado, o que é? A morte. E o pecado sendo consumado, disse Tiago, gera a morte, não a vida eterna. Não o sofrimento eterno, a morte. A Bíblia disse que os ímpios serão como se nunca tivessem sido em Obadias 1:16. Eles vão desaparecer como é impelido a fumaça, assim tu impeles, como a cera diante do fogo, assim perecem os ímpios diante de Deus, disse o livro de Salmos 68:2. O salário do pecado é a morte. E Deus um dia vai acabar com o pecado e os pecadores. Ele não quer matar ninguém, mas as pessoas ficam agarradas ao pecado. E quando Ele destrói o pecado, eles terão que ser destruídos com o pecado. Senão, nunca poderia haver um paraíso. A alma que pecar, essa morrerá. Não, esta alma vai continuar ardendo, não. Morrerá, perecerá. Deus vai acabar com o pecado. Não vai haver mais pecado. Pois o Senhor tem um dia de vingança, um dia de retribuições em Sião, e os ribeiros de Edom transformar-se-ão em pés, e o seu solo em enxofre, a sua terra tornar-se-á em pés ardente. Deus um dia vai queimar o pecado e os pecadores e purificar este mundo e este universo e nunca mais vai haver tristeza e dor e doença. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento abrasador será a porção do seu copo. Salmo 11:6. A Bíblia disse que Deus vai purificar essa terra. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos consumidos estão perpétuas, são as suas ruínas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles
desapareceu. Já pensou se toda a eternidade continuasse o tormento, o sofrimento, os gritos, pessoas amaldiçoando Deus quando sofrem as dores? Já pensou que tipo de eternidade seria? Não será assim. A Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Não vai existir mais dor no universo. Deus vai acabar com o pecado, graças a Deus. Graças a Deus. Nós não precisamos ter medo do inferno. Precisamos temer a Deus, mas essa é outra coisa. Precisamos saber que Ele vai castigar, mas esse não é nosso motivo de o seguir. Nós seguimos Jesus não por medo, mas por amor. A religião de Cristo é baseada em amor, não medo. Algumas pessoas não têm religião, eles têm um escape contra incêndio. Eles têm qualquer escape. Mas a religião de verdade não é isso. A religião é de amar. E Jesus nos promete, Deus nos promete, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Disse que Ele vai nos cobrir com as penas. Eu li a história de uma família em Austrália que estava criando galinhas. Um dia eles foram para a cidade e enquanto eles estavam fora, houve um incêndio na sua fazenda. E quando voltaram, a casa onde guardavam as galinhas estava destruída e também as galinhas, todos queimados. E ficaram tristes. E o pai da família foi andando e lá ele viu um monte de cinzas. Reconheceu isso como uma galinha. Tudo queimado. Ele encostou seu pé e um monte de cinzas virou. Era uma mãe galinha. E debaixo do monte, alguns pintos correram ainda com vida. O que houve? Aquela mãe galinha, enfrentando as chamas, podia fugir, mas os pintinhos não podiam fugir. Eram muito pequenos para correr tão rápido. O que aquela mãe fez? Cobriu os pintos com seu corpo, com as suas asas. E quando chegou o fogo, o incêndio, as chamas, aquela mãe continuou cobrindo os pintos. Ela morreu, mas os pintos viveram. Isso Jesus tem feito conosco. Porque Ele nos ama tanto. O amor de Deus é tão grande que nós não temos palavras para explicar esse amor. Sim, Ele um dia terá que fazer o seu estranho ato. Não é que Ele quer. Ele não quer matar ninguém, que Ele ama cada pessoa aqui. Mas Ele quer que nosso coração fique cheio deste amor tão grande. Eu pedi a Tarsis cantar para nós hoje à noite um hino que eu gosto muito. Já desde a infância conheço este hino. Que fala deste grande amor que é nossa base para a religião. Nossa base não é medo. Nossa base é um Salvador que morreu para nós. Com amor que não podemos nem começar a explicar. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Vem lá do céu, do infinito, maior que o mar,
pecador em aflição, seu Filho Deus entregou ao sofredor, deu ele a mão, com seu amor o salvou. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, não poderiam expressar tão grande amor, o amor do Pai. Ao descrever tão grande amor, ao mar daria o fim. E onde, pois, estará o livro onde escrever tão amor, sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Quão grande amor que Deus tem para conosco. Por isso o inimigo quer falar mentiras sobre ele. O inimigo quer que nós pensamos que ele é cruel, que ele é mau, que ele é vingativo. Deus não quer destruir nenhuma pessoa. Cada pessoa aqui é precioso nos olhos dele. Não há nenhuma pessoa que está ouvindo minha voz aqui que não é precioso para ele. Ele sabe mais de ti do que você mesmo sabe de ti mesmo. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, depois de olhar o estranho acto de Deus, nós te agradecemos o teu grande amor. Abençoe cada um de nós. Ajuda para que possamos sentir este amor. Que possamos aceitar o grande sacrifício. Nós sabemos que a destruição dos ímpios será uma coisa triste para ti. Será uma coisa triste para nós também. Mas sabemos que é necessário para renovar este mundo. Pai, eu peço que ninguém ouvindo minha voz terá que ser destruído. Para que todos possamos aceitar a tua salvação. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê